Gostaria de agradecer a todos aqui a presença no terceiro Congresso Brasileiro de Física, na palestra O Uso de Programação de Condição de Desenvolvimento de Comportamentos, uma PCDC direcionada ao ensino da física. Eu sou a professora Lérica Pou, tenho mestrado no ensino da física, a minha graduação é voltada também na área da física, da educação. Estou finalizando o mestrado em Neurociência e Comportamento e essa palestra ela vai trazer aí um pouco de informações sobre uma programação de ensino no contexto do ensino da física. Essa palestra ela vai se basear aí no direcionamento das leis na educação, a evolução que esse arcabouço de leis ela vem ocorrendo ao longo dos anos e como isso tem influenciado a educação no Brasil. Ela vai trazer também um pouco sobre as metodologias ativas, sobre um viés analítico comportamental, porque uma programação de ensino, mais especificadamente uma PCDC, ela tem o foco sobre a questão comportamental, né, e a sua história no Brasil, e um pouquinho aí sobre a evolução do ensino da física. Então, o direcionamento do ensino para um contexto voltado ao desenvolvimento de habilidades e competências. O que a gente pode pontuar aí sobre essa evolução? É que a educação, desde quando ela vem sendo estruturada, ela vem passando por várias mudanças e várias leis elas foram sendo incorporadas aí nesse contexto da educação básica, trazendo mudanças justamente direcionadas a trazer uma aprendizagem mais completa aos nossos alunos. E uma dessas leis, que até hoje ela é muito importante, ela é base, né, para a nossa educação, é justamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é a LDB. E essa lei, ela vem trazer orientações sobre como deve ser estruturado o ensino médio. Então, ela vem ali pontuando situações na estrutura da educação básica do ensino médio. Então, como é que uma instituição educacional, ela deve ali se nortear a ponto de ter uma estrutura da sua educação, como ela deve ser ofertada. E com base no domínio de princípios científicos e tecnológicos e um entendimento da linguagem no domínio da filosofia e da sociologia. Então, ela pontua essa importância, né, de que o aluno ele deve ter esse entendimento da linguagem, um domínio sobre a filosofia, a sociologia, lógico, tudo sobre um domínio de princípios científicos e tecnológicos. Outra lei que é muito importante e que não pode deixar de ser comentada são os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, né, que é o PCN. E essa lei, o que é que ela vem agregar a essa estrutura educacional no Brasil? É que ela caracteriza o currículo em termos de competências a serem estimuladas. Então, aí a gente já pode observar uma mudança de entendimento da educação, de que o aluno ele não apenas precisa receber um conteúdo, saber fazer um exercício, mas que ele precisa desenvolver uma competência, ele precisa ser estimulado. E essa educação ela tem que ofertar essa estimulação, né? Fazer com que esse aluno desenvolva essas competências. E o objetivo é justamente de formar alunos participativos, com capacidades de aprender e compreender o que é necessário a intervir e interagir com a sociedade, né? Na sociedade. Então, a gente já vê aí uma mudança no papel de um aluno, porque antigamente o que a gente conseguia observar muito era aquele papel de um aluno muito passivo. Ele apenas recebia o conteúdo e exercitava. Apenas isso. Então, o papel do professor tinha um domínio muito grande
E aí esse parâmetro ele já traz essas mudanças, onde ele já quer estimular uma competência nesse aluno, ele quer esse aluno mais participativo, ali fazendo experiências, interagindo com o ambiente à sua volta, criando o quê? Uma capacidade de, além de aprender, compreender, né, a intervir e interagir com a sociedade. Então, essa composição curricular, ela já traz habilidades e competências, das quais elas devem ser alcançadas durante esse processo de aprendizagem desse aluno. Então, sai um pouco daquela visão de que o aluno ele apenas necessita saber fazer uma questão, saber resolver questões, saber acumular um conteúdo, e passa a ganhar um papel mais ativo, ou seja, eu preciso durante essa formação desse aluno na educação básica, seja ela do ensino fundamental ou do médio, criar e desenvolver nele habilidades e competências. Outra lei que deve ser também muito discutida e que serve de base é justamente a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Essa lei, o que é que ela já vem trazer a nós? É definir quais aprendizagens o aluno ele necessita desenvolver durante a educação. Então, ela é um pouco mais direta do que as outras leis. Então, ela já vem mesmo pontuar que tipo de aprendizagem esse aluno ele necessita desenvolver nessa formação acadêmica dele. Então, ela traz um conjunto de aprendizagens essenciais a essa formação de um cidadão brasileiro, materializada justamente onde? No desenvolvimento das competências gerais em âmbito pedagógico. Então, ela já vai pegar aquele conteúdo que estava, vamos supor, solto, muito disperso, e ela faz esse conjunto de habilidades. Ela começa a fazer conjuntos, ela agrupa esses conhecimentos justamente a propor a esse aluno o desenvolvimento da habilidade e da competência dentro de um âmbito pedagógico. Então, se tem essa associação de conhecimentos, de habilidades práticas, cognitivas, socioemocionais, resolução de problemas, exercício da cidadania e do trabalho. Então, ela faz essa compreensão de qual conhecimento pode ser associado com o outro e que vá propiciar a esse aluno o desenvolvimento dessas habilidades. Já dentro da metodologia ativa de viés analítico-comportamental, o que a gente pode trazer? Como é que eu posso dizer? Essa metodologia de cunho analítico-comportamental, ela teve o início com Skinner, e o que ele, nas experiências deles e experimentos, ele conseguiu observar que o reforço ele deveria ser imediato do comportamento certo, ou seja, aquela situação onde um aluno ele consegue resolver aquela situação, ele acha a solução para o problema que está sendo dado, ele deve ser reforçado imediatamente. É você parabenizar, é você mostrar ali para aquele aluno que aquele comportamento apresentado é o correto. Segundo, deveria-se ter uma progressão do conteúdo em pequenas etapas e no ritmo do aluno, ou seja, ele observou que o aluno ele tinha uma melhor aprendizagem quando aquele conteúdo era ofertado em pequenas quantidades, em etapas, né? E era levado em consideração o ritmo daquele aluno, ou seja, o aluno é colocado ali como ponto principal. Esse conteúdo ele vai sendo apresentado conforme esse aluno consegue avançar, consegue adquirir a habilidade, a competência, compreender, interagir em cima desse contexto que está sendo apresentado. Ou seja, aqueles alunos, que é o que acontece muito dentro de sala de aulas, você
coloca um ritmo de apresentar um conteúdo, muitos alunos conseguem acompanhar, mas muitos não conseguem acompanhar. Então, esses alunos que não conseguem acompanhar, provavelmente eles não vão ter o mesmo desempenho que os outros. Então, ele conseguiu observar essa situação aí, que deve se colocar a apresentação desse conteúdo em pequenas etapas e levando em consideração o aluno. Terceiro, pontuação dos erros mais comuns entre os estudantes. Então, ele conseguiu observar que vários alunos acabavam cometendo aquele erro naquela situação. Então, em cima daquela situação, ele tentava ali interagir, melhorar para que aqueles erros diminuíssem. E o que foi que Skinner desenvolveu? Foi justamente as máquinas de ensinar e da instrução programada. Depois dessa interação, dessa contribuição de Skinner, a gente tem o Frederick Keller. O que foi que ele fez? Ele fez o Sistema Personalizado de Instrução, que é o famoso PSI. Então, ele em cima dos estudos realizados por Skinner, ele também fez essa proposição, ele propôs algumas modificações e aí a gente tem justamente o desenvolvimento da PSI. E quais são as características de um PSI? É justamente o feedback imediato, que lá no Skinner também existia, né? Que é justamente o reforço imediato dos acertos, com informações sobre os erros, dando indicação das respostas corretas. Ou seja, tem uma mudança aí, uma pequena diferença. Lá com o Skinner, ele só fazia o reforço dos acertos, mas ele não explicava aonde o aluno tinha errado, ele não indicava a resposta certa. Então, aqui Keller, ele já acrescenta essa indicação aí, olha, você errou aqui, você deveria ter feito isso. Então, ele dá esse direcionamento. Segundo, ele faz uma graduação das dificuldades e da complexidade do desempenho dos requeridos, que lá no Skinner também ele faz essa graduação, né? Ele pega aquele conteúdo e apresenta em etapas. Aqui ele faz uma graduação das dificuldades, ou seja, ele começa daquele contexto mais simples e aí vai aumentando a complexidade conforme o aluno ele vai avançando, ou seja, ele também leva em consideração esse ritmo desse aluno. E ele faz uma apresentação de instruções e regras de forma clara e precisa. Então, ele apresenta aquele conteúdo de uma forma simples, com regras bem claras, para que o aluno ele tenha um entendimento total do que está sendo apresentado. Então, a gente consegue ver aqui as principais características do PSI, que é justamente o ritmo próprio no percurso do conteúdo programático, existe um domínio na sequência dos assuntos, ou se tem uma utilização de aulas e demonstrações como meio de motivação desse aluno, se tem uma ênfase na palavra escrita, e aí a gente tem, além do professor, a gente tem também o papel do monitor, que é justamente para que na fase do feedback, ou seja, é muito difícil um professor estar em uma sala de aula com 40 alunos e ele dá o feedback para 40 alunos na mesma intensidade. Então, aí entra esse papel desse monitor, justamente para ajudar, para melhorar uma qualidade aí nesse feedback, para estar dando essas orientações a esses alunos. Já a programação de condição de desenvolvimento de comportamento, a PCDC, ela é uma variação da instrução programada, do PSI. O que acontece? Falando um pouco sobre o contexto desse desenvolvimento aqui no Brasil. Depois que Keller ele fez o PSI, ele veio ao Brasil e aí, juntamente com a Carolina Bori, ela pegou essas informações dele, fez algumas modificações e implementou aqui no Brasil. E aí, após essa aplicação dela no Brasil,
essa metodologia ela foi se espalhando pelo Brasil e foi sofrendo variações. E uma dessas variações é a PCDC, que é justamente a criação de um método de ensino na qual o aluno é o foco. Aqui o foco total é o aluno. Então essa aprendizagem ela ocorre pela atuação do aluno em pequenas etapas, ou seja, se tem também aqui ao ritmo do aluno. O aluno é quem é o foco, é o ritmo dele que importa, né? É a atuação que ele vai ter, é o quanto ele vai estar interagindo ali e contribuindo para a aprendizagem dele. Leva-se em consideração os aspectos comportamentais do aluno. E é aqui que está a diferença, porque na PCDC o que você vai ensinar não é o conteúdo, mas sim um comportamento, ou seja, um comportamento. Ao final, você vai analisar, você vai observar a apresentação de um comportamento de um aluno. Porque se a gente for observar o que é aprendizagem, a aprendizagem é a variação, ou seja, é uma modificação de comportamento. É em um dado momento você não saber realizar determinada tarefa e depois conseguir realizar, ou se você já consegue, aperfeiçoar, né, a realização. Então, a aprendizagem é variação de comportamento. E se a gente for analisar, realmente é isso, porque ao final, quando você apresenta um conjunto de aprendizagem, de conteúdos e de etapas de um aluno, no final você quer que ele faça algo. E isso nada mais é do que uma competência e uma habilidade que ele está adquirindo, que é o que a gente já vem analisando, que as leis direcionadas à educação já vem nos trazendo, já vem impondo para a educação brasileira. Então, não se tem a obtenção de uma nota, mas sim feedbacks entre o professor e o aluno para gerar conhecimento. Então, o importante ali, tu pode observar que a avaliação aqui, ela perde a importância de realmente, no final, você ter que avaliar e ter que dar uma nota, porque a aprendizagem, ela tá ali durante o processo e não apenas na avaliação. Então, se tenha esse feedback, que é justamente o momento onde o professor ele vai ter o contato com esse aluno, ele vai direcionar, ele vai dar dicas. E essa PCDC, ela é constituída em etapas, né? Então, as etapas da programação de condição, ela se inicia com a identificação. E o que seria essa identificação? É justamente a definição da situação problema. Ou seja, que comportamentos o aluno ele precisa ter para resolver aquela situação problemática que está sendo proposta, né? E aí entra a experiência do professor. Você tem que analisar aí naquele contexto de sala de aula educacional, quais comportamentos o meu aluno ele precisa apresentar para que ele consiga resolver esse problema. Vamos lá para um exemplo bem simples. Eu quero que o meu aluno, ele ao final do semestre, ele consiga realizar as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, qual é o comportamento final que eu quero que ele apresente lá no final? É justamente ele identificar os números, saber o passo a passo, no final achar o resultado, saber manusear esse conjunto de símbolos. Então, isso é um comportamento final que eu quero. E para ele resolver esse problema, ele vai ter que ter o domínio sobre vários elementos. Então, o que caracteriza as necessidades do aluno, né? Da aprendizagem do aluno, de acordo com as necessidades relacionadas à situação. Dependendo da situação em que ele esteja, ele vai ser demandado, ou seja, vai ser solicitado desse aluno um conjunto de habilidades e de competências para que no final ele apresente aquele comportamento. Focando isso no contexto de uma educação voltada ao ensino da física, a gente tem uma infinidade de situações, problemas que a gente pode estar analisando e observando isso, quais comportamentos esse meu aluno ele vai precisar
Aí, dentro dessa primeira etapa, que é a identificação, a gente também tem a definição dos comportamentos objetivos. E o que seria isso? É justamente o que o aluno deverá ser capaz de fazer diante da situação problema, de modo que o resultado deverá ser produzido a partir de suas ações, ou seja, a solução daquele problema, ela tem que vir da ação daquele aluno, ou seja, é aquela visão daquele aluno participativo. Aquele resultado, ele está sendo alcançado a partir das ações desse aluno, é produzido por ele. E aí a gente vai ter que fazer agora uma distinção entre esses comportamentos objetivos, porque a gente tem os comportamentos objetivos terminais, que são os comportamentos que o aluno deverá apresentar ao final da aplicação, ou seja, é a fase final, vamos lá, dentro do nosso exemplo aqui que eu estava citando, eu quero que o meu aluno, ao final do semestre, consiga fazer contas com as 4 operações. Então, saber fazer as contas usando as 4 operações seria o meu comportamento objetivo terminais. E aí, o que seria então o comportamento objetivo intermediário, que são os comportamentos que o aluno deverá ter como pré-requisito para poder apresentar o objetivo terminal, ou seja, é aquela observação de pré-requisito. Quais pré-requisitos o meu aluno ele precisa saber, entender, dominar, possuir para que ele alcance ao final fazer as 4 operações. Ele precisa entender que o mais é o sinal de adição, que o xizinho é o de multiplicação. Ele precisa entender o passo a passo de como cada operação precisa ser realizado, como ele pode fazer, o que ele não deve fazer. Então, tudo isso é pré-requisito. Então, jogando lá para o contexto do ensino da física, vamos supor, eu quero que o meu aluno, no final lá da apresentação do conteúdo, ele saiba o que é aceleração, tá? Mas qual é o pré-requisito para que no final ele consiga resolver um problema utilizando o conceito de aceleração? Ele precisa entender o que é o espaço, né? O que é velocidade, qual a relação aí entre tempo e espaço, como ele deve manusear as fórmulas. Tudo isso acaba sendo pré-requisitos. Então, a gente tem aí dentro desse quesito comportamentos objetivos terminais e os intermediários. E a gente também tem a decomposição dos comportamentos intermediários. Então, se a gente for analisar, a gente ainda está dentro da primeira etapa, que é a identificação. Então, você identifica a situação problema, tá? Você analisa qual é o comportamento terminal que você quer alcançar. Você analisa quais são os comportamentos objetivos intermediários necessários. E aí você faz uma decomposição desses comportamentos, que é justamente o quê? É sequenciá-los, ou seja, é colocar numa ordem, ou seja, se eu quero que o meu aluno ao final saiba o que é uma aceleração, como é que eu vou iniciar apresentando para ele esse conteúdo da melhor forma, que ele possa compreender e entender, e ao final ele me apresente aquele comportamento, ou seja, ele precisa saber primeiro o que é o espaço. Dentro do espaço aí eu vou avançando. Olha, eu acho que depois do espaço ele precisa entender o que é velocidade. Depois da velocidade ele precisa entender o que é o tempo. E aí, quem é que vai fazer essa sequenciação? Essa sequenciação é justamente o professor. E como é que ele pode fazer essa sequenciação? Ele pode partir do geral para o específico, por sequência de interesse, por sequência lógica de ensino, por hierarquia de um conjunto de habilidades, por sequência de frequência, por prática do trabalho completo ou por simplicidade em aprender. Então, é o professor que vai ter que estar ali entendendo a melhor maneira dele sequenciar esses comportamentos e apresentar a esse aluno. E aí a gente entra na segunda etapa, que é justamente a elaboração, ou seja,
é feito a definição das unidades de aprendizagem a serem utilizadas. É aqui que a gente faz justamente a programação de ensino, ou seja, a gente vai planejar as condições de ensino para que esse aluno ele passe a desenvolver esses comportamentos o quê? Propostos anteriormente, que são os finais e os intermediários, se caso ele não tiver ainda. Porque o que acontece? Eu quero que ele alcance o comportamento intermediário final. Então, ele precisa desses pré-requisitos. Mas eu posso cair numa situação onde esse meu aluno nem tem esse pré-requisito. Então, eu vou ter que desenvolver esse pré-requisito nele, para que ele alcance o final. Então, aqui, nessa elaboração, o professor ele vai escolher o material que ele vai utilizar, se vai ser experimento, se vai ser apostila, e aí ele vai ter esse domínio, ele vai ter que escolher, né? Justamente para definir a modalidade de ensino. Então, o que é a definição dessa modalidade de ensino? É elaborar as condições de ensino favoráveis ao desenvolvimento das classes de comportamentos objetivos terminais. Porque o que acontece? Dependendo de como eu for fazer essa junção entre esses comportamentos, eu posso observar, vamos supor, olha, eu quero que o meu aluno entenda aceleração, mas ele precisa entender tempo, espaço, velocidade, ponto de referência, ele precisa entender tudo isso. Então, eu posso fazer classes de comportamento. Então, eu posso dizer, olha, eu posso tratar com ele a respeito de ponto de referência junto com o espaço. Então, eu vou agrupando esses conhecimentos de tal forma a melhorar esse entendimento desse meu aluno. E isso eu vou trazendo sempre como levando em consideração as condições que meu aluno me apresenta, o ritmo que ele tem. Na terceira etapa é justamente a aplicação, ou seja, a gente vai pegar essa programação, identifiquei a minha situação problema, identifiquei os comportamentos objetivos e intermediários, fiz a sequenciação desses comportamentos. Olha, eu vou primeiro apresentar esse conceito, depois esse, depois esse. Aí eu vou para a programação, olha, para esse conceito aqui de espaço, quais materiais eu vou utilizar? Aí posso utilizar um vídeo, um experimento, uma apostila, uma música, e aí é você que vai decidir qual material você vai apresentar ao seu aluno. Você fez essa programação, você vai aplicar, né? Vai fazer a aplicação ao aluno, colocando em prática as condições elaboradas para que esse aluno venha a desenvolver os comportamentos objetivos. Na quarta, é justamente uma avaliação. Então, essa avaliação é o quanto a programação conseguiu atingir o que foi planejado, avaliando a aprendizagem e o processo de ensino. Então, ao final da aplicação da programação, você analisa, olha, o quanto eu cheguei próximo do que eu queria, cheguei perto, faltou muito. Então, é nessa avaliação que a gente vai avançar para a quarta etapa, que é o aperfeiçoamento, é você propor melhorias e modificações ao programa, tendo por base, lógico, né, os resultados coletados na etapa anterior. Então, eu vou ajustando. E quando a gente pega esse contexto de uma educação voltada para habilidades e competências, dentro dessa metodologia que tem um viés analítico-comportamental, onde o foco é o aluno, sendo ele ativo, mais participativo, e tendo o foco de que ao final ele tem que o que você está apresentando ou ensinando não é um conteúdo, mas sim um comportamento. A gente direcionando toda essa metodologia dentro do ensino da física, que a gente pode pontuar é que o ensino da física ela foi implementada em nosso país já há muito tempo, desde 1837, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e que já depois de muito tempo é que ele foi realmente implementado na grade curricular do ensino fundamental e médio. Então, nesse decurso aí, desde 1837 a 1950, a física, ela simplesmente foi ensinada de um jeito bem tradicional, onde aquele aluno ele era passivo,
com pouco ou com nenhuma experimentação, onde o aluno ele só era tido como um depósito de conhecimento, né? Ele não tinha ali a liberdade de interagir, de perguntar e tudo mais. E que só na década de 60, ou seja, que é quando a gente começa a ter a implementação daquelas leis, onde o modelo educacional foi direcionado para um ensino focado na redescoberta, onde se tem realmente uma mudança, né, de fazer com que esse aluno que é passivo passe a ser participativo. E a gente tem, como já pontuado anteriormente, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela que vem tentar fazer essa mudança aí na educação. E isso se inclui dentro do contexto da física. Já na década de 80, né, a gente tem que o ensino da física ela passou por uma mudança. Esses alunos eles já passam a ser expostos a problemas e também estimulados a encontrar o caminho que leve à constituição do conhecimento. Ou seja, se a gente for ver, conforme essas leis foram surgindo e direcionadas a estruturar a educação como um todo, a gente vê que isso acabou também refletindo no ensino da física. Então, se a gente for observar, hoje o ensino da física está totalmente diferente de 10 anos atrás. Hoje o ensino da física está muito voltada a tirar um pouco a memorização, fazer com que o aluno realmente compreenda aquela fórmula e não apenas decore o passo a passo ou decore a fórmula que ele tem que usar em dada situação, mas que ele consiga também fazer essa transposição de sala de aula para o contexto de vida dele. Eu consegui entender o que é aceleração, tá? Eu sei o que é aceleração. Dentro de sala de aula, eu consigo saber a fórmula, mas e fora desse contexto de sala de aula? Eu consigo utilizar esse conceito? Eu vou conseguir resolver alguma situação problemática com esse? Então, se tem muito hoje em dia esse questionamento, essa estimulação, eu ter um aluno dentro de um contexto do ensino da física capaz, né, competente a resolver, habilitado. Então aí tem o foco, é justamente esse, habilidade e competência. Então ele vem passando por essas mudanças também. Então em 1990 também a gente tem justamente a implementação dos parâmetros curriculares nacionais, que traz esse currículo em termos de competências a serem estimuladas, justamente o que? Objetivando a formação desse discente, o que? Como já foi dito, participativo, com capacidade de não apenas aprender a disciplina física, mas a compreender que se faz necessário intervir e interagir com a sociedade, ou seja, eu ter um aluno que realmente entenda a física e faça uso dos seus conceitos, das suas aplicações no seu dia a dia. Então, nesse contexto, a gente tem uma nova concepção educacional. O ensino da física, ela passa a ser direcionada a desenvolver justamente o que? As competências nesses alunos, sob uma perspectiva interdisciplinar dentro do seu conteúdo. Então, a gente vê hoje muito essa interligação entre a física, a química, a matemática, com o português também. Aí é justamente o quanto mais agregar disciplinas e capacitar esse aluno, melhor. Então, essa lei, o que é que ela trouxe? Ela trouxe um agrupamento em eixos, que é distribuída em 3 vertentes, que é a representação e comunicação, a investigação e compreensão e a contextualização sociocultural. Então, a gente vê aí que o ensino da física, ele saiu mais daquele contexto apenas de fórmula, memorização, resolução de problemas. Ela traz aí uma formação, além de um aluno, dentro de um contexto, ela traz ali um contexto sociocultural, ela leva em consideração ali aquele ambiente onde o aluno está. Então, ela leva características particulares de cada aluno. E na concepção que permeia as políticas educacionais modernas, o ensino e a aprendizagem, elas passaram e passam por um processo dialético
influenciado por permanentes mudanças construídas por todos os agentes que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, aqui o professor, antigamente no modelo tradicional, a gente via que o foco principal era o professor, apenas o professor, era o detentor, era imune. Hoje não, a gente já vê que tem vários outros, entre o aluno, entre o professor, entre a família, entre os outros agentes que constroem ali, estão construindo toda essa educação em volta desse aluno. Então, a educação, ela se torna problematizadora e o aluno, ele deve ser direcionado a desenvolver e a propor soluções para tais problemas. Essas aqui são as referências utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E obrigada a todos. Deixar aqui meu agradecimento à SBF, ao evento, né, o 3º Congresso Brasileiro de Física. Muito obrigada.